A gente vai agora passar a palestra do professor José Eduardo Figueiredo Dias. Muito obrigado por ter vindo de Portugal para nos oferecer a sua palestra. Ele é professor na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde realizou toda a sua formação acadêmica, incluindo o doutorado em 2013, com uma dissertação na área do Direito Administrativo do Ambiente. Faz parte do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito de Coimbra. Tem desenvolvido a sua atividade de estudo e investigação nos domínios do Direito Administrativo e no Direito Ambiental. É atualmente presidente da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos de Portugal e possui diversas publicações nos domínios do Direito Administrativo e do Direito Ambiental. O professor vai tratar aqui no nosso painel 5, me perdi aqui, sobre os atos autorizativos no direito português e europeu. Tem a palavra. Muito obrigado, professora Nathalie, pelas suas amáveis palavras, e queria cumprimentar em primeiro lugar a mesa, a professora Nathalie e o professor Eduardo Bim. Queria cumprimentar também a organização, na pessoa do Dr. Rafael Daut. Muito obrigado pelo convite, acho que o congresso tem sido excelente, mas no melhor pano cai a nódoa e aqui estou eu. Eu vou falar em português de Portugal, portanto sem sotaque brasileiro. Vou tentar falar pausadamente. Peço nomeadamente à mesa, se eu estiver a ser muito rápido, para fazerem sinal. E antes de começar, eu ia dizer já agora entrando na matéria, ia dizer gostava de dizer duas coisas. Primeiro, eu vou aqui expor algumas das ideias-chave da minha dissertação de doutoramento, que nunca partilhei no Brasil, depois vertidas no regime do licenciamento ambiental europeu e português. Eu tive o prazer de estar aqui há 3 anos, num convênio organizado pelas doutoras Nathalie e Carla Amado Gomes, mas falei sobre uma questão mais específica, sobre os biocombustíveis, e portanto hoje irei falar sobre a minha área preferida de investigação. A outra é que eu tenho-me sentido muito confortável no tema, ainda agora ouvindo o Dr. Eduardo Bim, ouvindo a professora Nathalie e vendo até o livro do Rafael, que ontem foi lançado, que é o direito administrativo e ambiental, ou o direito administrativo ambiental. Ora bem, a minha perspectiva é exatamente essa. Eu nas aulas de direito, e se calhar para vocês vai ser um pouco surpreendente, mas numas aulas de pós-graduação que eu dou em direito ambiental, uma das perguntas que eu faço na primeira aula é: o direito do ambiente é uma disciplina jurídica autónoma? E a minha resposta é NIM. Isto é, se quisermos comparar o direito ambiental ao direito constitucional, ao direito penal, ao direito administrativo, ao direito civil, a resposta é não. Agora, se pensarmos que o direito ambiental é um direito com uma teleologia específica, isto é, com valores próprios, com uma racionalidade específica e, sobretudo, e é isto sobretudo que eu quero realçar, é um pretexto para a revisão, a reformulação e a atualização dos institutos clássicos do direito, seja no direito civil, seja no direito penal, direito civil com as relações de vizinhança, no direito penal com o crime ambiental, no direito constitucional e, sobretudo, no direito administrativo. E a perspectiva que, na primeira parte da minha comunicação, desculpem, eu vou tentar explorar é mesmo essa, e que foi a que eu explorei na minha dissertação de doutorado no Brasil, que é a reinvenção da autorização administrativa. A autorização, e isto tem sido tratado aqui ao longo dos dias, nomeadamente pelo professor Michel Alfor, a autorização é um instituto
clássico do direito administrativo, é um instrumento de primeira geração, é um instrumento de command and control, usando a explicação do professor Michel Faure, mas que foi atualizada, revista e tem uma série de novas perspectivas num direito administrativo, num direito ambiental de segunda geração ou até de terceira geração. Ora bem, feitas todas estas considerações introdutórias, então vamos para a matéria, os atos autorizativos no direito português e europeu. Eu tenho aqui 7 ou 8 slides que contêm o índice daquilo que eu vou falar. Em primeiro lugar, a questão terminológica. No direito português e também no direito brasileiro, em parte, há alguma confusão. Falamos em autorização, falamos em licença, falamos em licenciamento. Eu vou usar aqui as expressões como sinónimos, vá lá, num sentido não técnico. E qual é acho que isto convém recordar, isto é o beabá da autorização, mas a autorização, para nós compreendermos bem, a autorização tem que ser pensada numa relação triangular, que também tem sido aqui tratada não de forma expressa, mas implicitamente, que é, trata-se, as atividades sujeitas à autorização são atividades dos particulares, que estão num dos polos do triângulo. Essas atividades são relativa ou fortemente proibidas pela lei, condicionadas pela lei, e depois vem a administração libertar esse condicionamento. Por exemplo, conduzir automóveis é uma atividade do particular, mas para conduzir o automóvel tem que se ter uma licença. Pode-se ser o melhor condutor do mundo, mas não, é necessária a licença. A lei condiciona o exercício dessa atividade à obtenção de uma licença. A administração verifica isso e, se for o caso, concede a licença ao particular. Ora bem, passando agora para o direito do ambiente, este esquema funciona com grande importância no direito do ambiente. Falando em prevenção e não em precaução, a ideia de prevenção, o professor Gomes Cantilho diz isto de uma forma muito, muito chã, mas que acho que é muito bem dito, que é, no ambiente é preciso chorar antes de doer. Temos que chorar antes de doer, porque quando dói é tarde demais. E então a autorização funciona, assenta que nem uma luva nesta ideia. Antes de desenvolvermos qualquer atividade, vamos verificar se estão cumpridos os requisitos para que não haja ofensas ao ambiente, ou pelo menos que essas ofensas sejam minimizadas, mitigadas, por forma a que as lesões sejam as menores possíveis. E daí o protagonismo da autorização no âmbito dos instrumentos preventivos do direito do ambiente. Chorar antes de doer. Antes de uma indústria química, por exemplo, estar a funcionar, é preciso que cumpra uma série de requisitos que a administração verifica e que permitirão ao particular levar a cabo essa atividade. Na Lei de Bases da Política do Ambiente Portuguesa, que a professora Carla Amado Gomes mencionou ontem, a Lei número 19/2014, de 14 de abril, os atos permissivos em matéria de ambiente é uma lei relativamente pequena, tem 30 e poucos artigos, está-lhes reservado um artigo cuja epígrafe é precisamente atos permissivos em matéria do ambiente, o artigo 19º, e diz o seguinte: as atividades públicas ou privadas, potencial ou efetivamente poluidoras, ou ainda suscetíveis de afetar significativamente o ambiente ou a saúde humana, estão sujeitas a prévio licenciamento ou autorização nos termos da legislação aplicável. Portanto, é um instrumento fundamental o ato autorizativo ambiental ou a licença ambiental, ou a autorização ambiental, no âmbito destes instrumentos preventivos. Ora bem, feita esta introdução, este enquadramento da matéria,
passamos a 2 slides com uma parte mais teórica, que é a reinvenção da autorização administrativa ambiental ou a autorização ambiental reinventada. Como eu disse logo no começo da minha intervenção, a autorização é um instituto muito antigo. Há 2 grandes doutrinadores, um na Alemanha, Otto Meyer, outro na Itália, Oreste Ranelletti, do fim do século XIX, que tem a teoria geral deste ato administrativo, que no entanto no chamado direito ambiental de primeira geração, anos 80 sobretudo, dominado pelo tal paradigma de command and control, comando e controle, a administração regula, disciplina, autoriza, fiscaliza, sanciona, portanto numa altura em que os instrumentos económicos ainda estão na penumbra. Este ato tem um papel fundamentalíssimo. No direito português, no direito brasileiro, no direito francês, no direito norte-americano, o professor, acho que foi também o professor Forr ou o professor Daniel Farber, falou muito nisto, os ganhos extraordinários que se conseguiu no Clean Air Act e no Clean Water Act, na lei do ar limpo e na lei da água limpa, muito por força da autorização administrativa. Os primeiros ganhos foram enormes. Porquê? Porque era muito fácil, era um combate muito fácil, e daí a importância da autorização neste direito ambiental de primeira geração. Alemanha, Comunidade Europeia, em todo lado. Ora bem, e no que se refere ao regime geral das licenças ambientais, é importante sublinhar que algumas das tendências deste ato autorizativo ambiental nas últimas décadas, sobretudo do ponto de vista doutrinal, tendem para uma sua reinvenção, em que, porventura, já lá chegarei, a principal dimensão desta reinvenção foi profundamente estudada na dissertação de doutorado pela professora Carla Amado Gomes, que é a sua precarização, o ser um ato mais precário, mas já lá irei. Recuperando, e uma vez que eu estou no último dia a falar é mais fácil, recuperando algumas das coisas que foram faladas aqui, nomeadamente na tarde do primeiro dia, esta autorização, como vou tentar mostrar, traduz hoje uma combinação de elementos regulatórios, de elementos de mercado, de elementos de comando e controle, como disseram o professor Sérgio Besserman e o professor Michael Forr, num mix que procuramos que não seja uma mess. Essa expressão foi bastante curiosa. E então, quais são as diversas facetas desta autorização ambiental reinventada, com destaque, será referida em último lugar, para a sua precarização, isto é, perda de estabilidade. E antes de avançar, 2 coisas. Uma delas também foi implicitamente sublinhada no primeiro dia, eu gostava de a sublinhar mais. Isto para mim é uma coisa muito importante. O direito administrativo é ainda hoje um direito que oscila entre 2 tendências opostas: estabilidade e flexibilidade. Estabilidade, constituição de direitos, garantia de direitos, certeza do direito, segurança dos investidores. Flexibilidade, adaptação às novas tecnologias, às novas exigências, a novas filosofias de segurança, e é muito difícil fazer esta ponderação, mas é isso que nós tentamos. Outro ponto prévio, antes de explicar estas diversas facetas, também foi aqui em parte sublinhado, e volto à ideia do direito administrativo e direito ambiental. Na Alemanha, na década de 80 e 90 do século passado, houve uma corrente doutrinal fortíssima, que eu tive a oportunidade de estudar com alguma profundidade, que é da Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, isto é, a nova ciência do direito administrativo. 3 ou 4 autores fundamentais: Schmidt-Assmann, Hoffmann-Riem, Andreas Voskuhle, que eu até vi uma fotografia dele, talvez os 3 principais vultos. E
E qual era a ideia destes... Há um livro fundamental que é a Bíblia disto, do Schmidt-Assmann, que é Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnung-Idee. Eu à letra diria o direito administrativo geral como ideia de ordenação. Mas há uma tradução espanhola, não há em língua portuguesa, pelo menos que eu conheça, que diz o direito administrativo como sistema. Portanto, ideia de ordenação, ideia de sistema. E então, estes autores diziam, há um novo direito administrativo e uma nova ciência de direito administrativo. Eu e muitas, modestamente, e muitas outras pessoas consideramos que não há um novo direito administrativo, mas esta teoria é fundamentalíssima porque assenta em Leitbilder, em conceitos estruturantes como europeização, economicidade, globalização, precariedade, e tudo isto se traduz no direito administrativo. Mas ouvindo o início da comunicação do professor Eduardo, que me antecedeu, eu lembrei-me também disto porque estes autores dizem, é muito o direito administrativo geral e os direitos administrativos especiais. E eles dizem, há campos de referência, como eles lhes chamam, no direito administrativo especial, que são fundamentais. E sabem qual é o que eles destacam sempre como número 1? Direito do ambiente. O direito do ambiente, dizem eles, é o principal campo de referência do direito administrativo. E há aqui uma relação sinergética. Por um lado, estes campos de referência, estes direitos especiais, trazem novas ideias, novos desafios ao direito administrativo geral. Por outro lado, o direito administrativo geral funciona, estabelece ou fornece alguma coerência a estes movimentos e havendo aqui esta ideia. Portanto, mas estes autores, destacadíssimos, sublinham que o direito do ambiente é provavelmente o principal campo específico do direito administrativo especial na tal relação sinergética entre direito administrativo geral e direito administrativo especial. Pronto, feito todo este enquadramento e análise teorética, então vejamos 8 ou 9 elementos que traduzem esta reinvenção da autorização administrativa. Eu vou várias vezes falar no regime da PCIP, já ali está, que é Prevenção e Controlo Integrados da Poluição, in English IPPC, Integrated Prevention Pollution Control, que é um regime importantíssimo no direito ambiental europeu e como tal no direito ambiental português também. Então, alguns 8 ou 9 elementos desta reinvenção. Uma delas, um primeiro, as obrigações do operador, o operador é o responsável por uma instalação suscetível de produzir impactos ambientais, não são mais obrigações estáticas, porque vejam, de antes o controle era um controle de abertura, abria e estava terminado. Hoje as obrigações do operador são obrigações dinâmicas e duradouras, isto é, projetam-se ao longo de toda a existência da instalação e para além dela. São precisas medidas mesmo depois de encerrada uma instalação, portanto o operador fica vinculado ao longo de todo o tempo de vida da instalação e mesmo para além dela, e essas obrigações são dinâmicas porque vão-se atualizando, nomeadamente em face das melhores técnicas disponíveis, dos desenvolvimentos tecnológicos, das novas exigências jurídicas, das novas filosofias de segurança, etc. Outro elemento referido ali, em terceiro lugar, recurso frequente a cláusulas acessórias. Portanto, as cláusulas acessórias mais conhecidas do direito português são a condição, o termo, o modo e a reserva, são estas 4, mas só para vos dar um exemplo muito simples. As autorizações, a licença ambiental que vos vou falar aqui, é sempre sujeita a termo final, isto é, tem um prazo, que em regra é de 10 anos. No fim desses 10 anos, há uma caducidade da licença e o operador tem que solicitar uma nova. E há outras que eu falarei. E uma delas está já a seguir, alteração da autorização em virtude da prática de decisões posteriores ou equivalentes. Os alemães dizem que no fundo há aqui, isto é muito teorético, eu não tenho tempo para explicar isto, mas as autorizações no fundo estão sujeitas a uma reserva de modos legal. Da própria lei resulta uma reserva de modos, ou seja, a possibilidade de a administração vir a fazer novas exigências paralelas com a
a atividade que se está a desenvolver nessa instalação. Outro exemplo importantíssimo, a integração das autorizações ambientais. E eu estou ali a dizer remissão, porque é isso que eu vou desenvolver mais. Durante muitos anos era necessária uma autorização para as águas, outra autorização para o ar, outra autorização para os resíduos, outra autorização para os solos. Isto mudou profundamente no direito europeu, no regime da prevenção e controle integrados da poluição. A licença ambiental é um único ato onde todos estes elementos estão integrados. E as autorizações eram autorizações de fim de ciclo, end of the pipe, como dizem os americanos, e agora são chamadas para o início do processo e têm que ser integradas. Outro elemento, muito falado também pelos professores Besserman e pelo professor Forre, a mercantilização das autorizações ambientais. Lembram-se, como eles disseram, o professor Besserman primeiro e depois o professor Forre, o carbono tem que ter um preço. Qual é a expressão em brasileiro? É a precificação do carbono, foi muito falado. Ora bem, e falaram no no Emissions Trading, ETS, Emissions Trading System. Em português, isto é o comércio europeu de licenças de emissão, com base nas ideias de Kyoto e antes disso no programa das chuvas ácidas norte-americano. Isto é um abalo profundíssimo na rigidez das autorizações ambientais. Autorizações que são compradas e vendidas, inicialmente atribuídas pelo sistema de grandfathering. Lembram-se da fotografia do avôzinho? As grandfather clauses, isto é, com base no histórico de poluição das empresas, mas que depois são submetidas a leilão. Este regime mereceria uma palestra inteira e não seria suficiente. É um regime instituído pela Comunidade Europeia. Atualmente em Portugal é o Decreto-Lei número 38/2013, alterado pelo Decreto-Lei número 10/2019. É um regime importantíssimo, CEL, Comércio Europeu de Licenças de Emissão. Eu estou com sorte que ainda não apareceu nenhum 6, que eu não digo meia, digo 6. Continuando, mercantilização. Outra dimensão importantíssima, a dimensão técnica das autorizações ambientais. Elas estão sujeitas às BAT, Best Available Technologies, em português, as melhores técnicas disponíveis. Também falarei mais adiante disso. Também existem, isso foi mencionado muito vagamente na segunda-feira, os documentos de referência sobre as melhores tecnologias disponíveis. Já lá irei. De tudo o que eu estou a dizer, estou a falar depressa demais? De tudo o que eu estou a dizer, já resulta claro o que também vem ali, o caráter muito complexo destas autorizações ambientais, como o professor Eduardo Bim também mencionou agora, de grande dificuldade, quer para a administração, quer para o operador. Mas para combater em parte isso, há uma desmaterialização e graduação dos procedimentos administrativos ambientais. A graduação é muito importante no direito alemão, que realçam a simplificação administrativa e a administração eletrónica. Eu até, por facilidade, até agarrei aqui no livro do Rafael, a aposta da simplificação e sintetizei, fui buscar alguns dos objetivos que o professor Rafael menciona a este propósito: diminuição da burocracia, redução de custos, aceleração e racionalização de procedimentos, e agora passo a citar, enfim, tornar as coisas mais simples e fáceis em favor dos cidadãos e das empresas. É essa a ideia da simplificação administrativa e da administração eletrónica, de que eu voltarei daqui a pouco. 22 minutos. Que eu voltarei aqui daqui a pouco.
Outro elemento importantíssimo, a facilitação da revogação das autorizações ambientais. E isto aponta para aquilo que eu falei logo no início, a precarização das autorizações ambientais. Elas não podem mais ser concebidas como atos constitutivos de direitos, ou pelo menos são atos constitutivos de direitos com uma grande limitação. Outra dimensão importante no meu espaço, a europeização das autorizações ambientais. Estuda-se muito a problemática do ato administrativo transnacional, a autorização europeia, isto é, estão aqui em causa os efeitos transestaduais dos atos administrativos praticados por Estados. E finalmente, e acima de tudo, a precarização do efeito de estabilização da administração, da autorização. Lembram-se do tal balanço que eu falei? Ora bem, as coisas tem que continuar a haver certeza, segurança, proteção das expectativas, mas cada vez mais tem que haver adaptabilidade, renovação, possibilidade de revogação das autorizações ambientais. Quer os alemães, quer os americanos estudam isto. De antes, e falam muito nisto, de antes a autorização era concebida como um escudo de proteção. O operador estava protegido perante modificações posteriores do direito, da técnica, das exigências. Isso não mais é assim. Os alemães estudam muito isto, há um conceito muito importante que é Bestandsschutz, que é proteção do existente, vá lá, e por exemplo, fazendo a comparação entre uma autorização urbanística e uma autorização ambiental, na autorização urbanística, a Bestandsschutz, a proteção do adquirido, é muito forte, muito mais forte do que no direito ambiental. Conclusão a este respeito: diminuição, não digo perda, não há uma perda absoluta, como é óbvio, mas diminuição da estabilidade jurídica dos atos e, em consequência, diminuição da proteção da confiança e da segurança jurídica dos operadores. Este é um dos traços mais fortes do direito administrativo, do direito ambiental, dos nossos dias. Ora bem, em seguida, isto são os aspectos teoréticos que eu acho que são mais interessantes de desenvolver aqui, mas continuando, eu vou agora passar num terceiro ponto, lá em cima, para uma caracterização do regime europeu e português da autorização ambiental. Como sabem, no direito europeu, os direitos nacionais são profundamente influenciados pelo direito europeu, porque a maioria, em termos jurídicos, a maioria dos atos da administração europeia não são regulamentos que são imediatamente aplicáveis nos Estados-membros, mas são diretivas. E as diretivas têm que ser transpostas pelos Estados-membros, através de leis ou, em alguns casos, regulamentos administrativos. Há alguma margem dos Estados nesta transposição, mas só alguma. E o direito ambiental dos Estados europeus tem sido profundamente influenciado pelo direito europeu, nomeadamente ao nível dos dois institutos provavelmente mais importantes, a avaliação de impacto ambiental e a licença ambiental. Ora bem, enquadramento europeu. Como eu já disse, a licença ambiental, portanto, que é o principal ato autorizativo ambiental, é um ato praticado no âmbito do regime da PCIP, Prevenção e Controle Integrados da Poluição. Ora bem, esta PCIP é uma importação, entre aspas, do direito europeu, foi criada em 96 por uma diretiva 9661/CE. Entretanto, foi alterada por uma diretiva em 2003 e vigora neste momento a diretiva 2010/75/UE, relativa às emissões industriais. Normalmente é conhecida também pela sigla DEI, Diretiva das Emissões Industriais. Em Portugal vigora o Decreto-Lei 127/2013, de 30 de agosto, que contém o REI, Regime das Emissões
industriais. É um diploma muito complexo, com uma estrutura muito densa, que tem uma série de capítulos, mas no capítulo 2º tem as instalações sujeitas ao regime da prevenção e controle integrados da poluição, sendo aí que é praticada a licença ambiental. Portanto, em especial, o capítulo 2º deste regime, onde está a disciplina da prevenção e controle integrado da poluição e a licença ambiental que é aí praticada. Ora bem, e a nível deste regime, e eu agora vou buscar o diploma, há uma série de instalações, ou por outra, o diploma estabelece quais as instalações abrangidas e quais aquelas que são excluídas. Há uma remissão para um anexo onde estão definidas todas as instalações que estão submetidas a este regime. O anexo é muito longo, mas só para terem uma ideia muito sintética, são essencialmente as indústrias nos domínios da energia, dos metais, a indústria dos minérios, o setor químico e a gestão de resíduos. É principalmente a este nível, depois também da pasta de papel, mas sobretudo estes: energia, metais, minérios, setor químico e gestão de resíduos. Este diploma tem uma carga técnica muito significativa, nomeadamente estabelecendo valores limite de emissão, que são definidos no seu artigo 3º, no singular, como a massa expressa em função de determinados parâmetros específicos, a concentração ou o nível de uma emissão que não deve ser excedido durante um ou mais períodos determinados. Eu não me vou desenvolver aqui, isto é uma parte com conteúdo essencialmente técnico. Muito relevante também é a adoção das melhores técnicas disponíveis. As melhores técnicas disponíveis, de acordo com o artigo 31 deste diploma, correspondem à fase de desenvolvimento mais avançada e eficaz das atividades e dos respectivos modos de exploração, que demonstra a aptidão prática de técnicas específicas para constituírem a base dos valores limite de emissão e de outras condições de licenciamento. E depois o diploma estabelece o que é que são as melhores, as técnicas mais eficazes, o que é que são as técnicas, e depois veio disponíveis. E a professora Carla Amado Gomes também falou nisto ontem, e o professor Eduardo Bimo também implicitamente falou nisto. Não pode ser a proteção do ambiente a qualquer custo. Isto é, há uma relação de custos-benefícios que entra nesta expressão. Portanto, a determinação destas melhores técnicas disponíveis tem em conta os custos e os benefícios que podem resultar de uma ação e os princípios da precaução e da prevenção. A Agência Portuguesa do Ambiente, que já vem a seguir, assegura a coordenação dos documentos de referência sobre estas melhores técnicas disponíveis, que tem uma importância fundamental, sendo definidas a nível central europeu. Em termos de autoridades competentes, existe em Portugal uma agência, isto é um termo muito raro no direito português. No fundo trata-se de um instituto público, isto é, de algo, nós em Portugal somos um Estado centralizado, algo que não depende diretamente do governo, mas um instituto com personalidade jurídica própria, em que o governo tem uma superintendência, ou seja, uma tutela de orientação. Não pode dar ordens, mas pode dar diretrizes. E então esta Agência Portuguesa do Ambiente é
uma mega agência que tem jurisdição sobre todo o território nacional e que tem inúmeras atribuições, nomeadamente também a este nível da licença ambiental. Isto é para controlar o tempo. Ora bem, aspectos procedimentais muito relevantes. Os aspectos procedimentais, eu vou aqui saltar a parte das autoridades competentes. O pedido é muito importante, e isto é outra tendência teórica muito interessante do direito ambiental moderno, em que se diz que o operador, ou por outra, ele ainda não é o operador, o investidor potencial é em grande medida o arquiteto do ato autorizativo, porque os atos autorizativos não são padrões fechados. O que se vai obter depende muito daquilo que se pede e da forma como se pede e da forma como o pedido é instruído. Portanto, grande importância do pedido, grande importância da participação do público. Há uma convenção, essa por acaso acho que ainda não foi falada aqui, é a convenção de Aarhus, diz-se Aarhus, apesar de ser AARHUS, uma cidade dinamarquesa, que tem 3 pilares fundamentais, que é, e sendo um deles, a participação do público. Grande importância neste domínio. E depois a simplificação administrativa e a administração eletrónica. Já falei em que é que se traduz essa simplificação, citando o livro do organizador deste seminário, só para terem uma ideia, em termos de simplificação, estabelecem-se aqui 3 normas muito importantes. Eu vou ler apenas a epígrafe das normas. Artigo 13º, administração eletrónica. Artigo 14º, formulário único. Os operadores enviam à Agência Portuguesa do Ambiente os relatórios, dados ou informações relativos à monitorização das emissões através de formulário eletrónico disponível para o efeito no seu sítio da internet. E artigo 15º, princípio da economia processual. O operador é dispensado de juntar os elementos que já tenham sido apresentados no âmbito de procedimentos de licenciamento anteriores abrangidos pelo presente decreto-lei. Portanto, há uma ideia de simplificação administrativa e de administração eletrónica. Isto articula-se também com outro regime, de que eu não tenho tempo para falar, que é o UA, o Licenciamento Único do Ambiente, um regime. Portanto, é um procedimento de emissão de um título único ambiental que constitui um título único de todos os atos de licenciamento no domínio do ambiente e que se articula com todos os níveis que se articula com todos os diversos regimes de licenciamento da atividade económica, aplicando-se a procedimentos de licenciamento relativos a projetos e atividades abrangidas por uma série de regimes. Os pedidos de licenciamento ambiental no âmbito deste regime são submetidos eletronicamente a uma plataforma, numa plataforma eletrónica também gerida pela Agência Portuguesa do Ambiente. Ainda em termos deste regime, ora bem, no âmbito, e isto é importante destacar, a licença ambiental. Portanto, é esse o tema da minha palestra. É, como diz ali, o ato administrativo que concretiza este regime da prevenção e controlo integrado da poluição. É fundamental remeter novamente ou apelar novamente para as obrigações do operador, mostrando que são dinâmicas e duradouras. Só para vos dar um exemplo, no artigo 42, número 7, aquilo que eu vos disse, são dinâmicas, como já vimos, submetidas às melhores técnicas disponíveis, pode haver alterações, mas aquilo que eu disse há pouco, só para verem que isto depende da lei,
no caso de... Obrigado. No caso de encerramento definitivo de toda a atividade PCI-P, a licença mantém-se válida nos pontos aplicáveis até a aprovação pela Agência Portuguesa do Ambiente do relatório final de desativação. Portanto, como estão a ver, a autorização não é só ao longo da vida da instalação, mas mesmo para além dela. Portanto, este dinamismo e durabilidade das obrigações do operador é bastante relevante. É também importante sublinhar que a Agência Portuguesa do Ambiente tem uma margem muito relevante de discricionariedade para indeferir o pedido. Sim, senhor, naquela dualidade que ontem também foi referida, naquela complementaridade entre lei e administração, é deixado um espaço muito significativo à administração para indeferir o pedido. De acordo com o artigo 40, do artigo 40, número 6, portanto meia, o pedido de licenciamento ambiental é indeferido com fundamento e então estabelece-se uma série de elementos objetivos para indeferir o pedido. Uma declaração de impacto ambiental desfavorável, uma não aprovação do relatório de segurança, etc. Mas, na linha I, ouçam o que a lei estabelece. A licença ambiental pode ser indeferida pela Agência Portuguesa do Ambiente com base nas demais características e especificações da instalação descritas no pedido de licença ambiental que contrariem ou não cumpram condicionamentos legais e regulamentares em vigor e desde que tais desconformidades tenham relevo suficiente para não permitir a emissão da licença ambiental. Ou seja, utilização de conceitos imprecisos, o que é relevo suficiente? Conceitos imprecisos que, no entender da maioria da doutrina administrativa, ou pelo menos de uma grande parte, concedem discricionariedade à administração. Portanto, há aqui uma margem discricionária muito significativa para indeferir o pedido. Quanto ao conteúdo da licença ambiental, ele é fixado num artigo, que é o artigo 41, muito longo, portanto é um ato muito detalhado. As licenças ambientais, que podem ser consultadas no site da Agência Portuguesa do Ambiente, têm às vezes centenas de páginas, ou pelo menos mais de 100 em muitos casos, portanto são atos muito complexos, com uma dimensão técnica muito relevante. E depois a precariedade da licença ambiental, portanto é, como eu já disse, um ato tendencialmente precário, como se vê pela possibilidade de lhe serem apostas cláusulas acessórias, como resulta da possibilidade de práticas de decisões posteriores, como resulta do regime de alterações da instalação, que têm que ser requeridas, de renovação das licenças, de caducidade das licenças e, sobretudo, são muitos elementos, vou exemplificar apenas com esta precarização ou precariedade da licença ambiental, que é a necessidade de atualização desta licença. Artigo 19, número 7. O operador deve requerer a atualização da licença ambiental da instalação sempre que, ouçam isto, portanto, o operador está a desenvolver a sua atividade de acordo com a licença, só que isto não foi um controle de abertura. A licença é dinâmica e então ele tem que requerer, repito, a atualização da licença da instalação sempre que sejam publicadas decisões sobre as conclusões MTD, portanto, melhores técnicas disponíveis, referentes à atividade principal da instalação, no prazo máximo de 4 anos.
A evolução das melhores técnicas disponíveis permitir uma redução significativa das emissões. A poluição causada pela instalação for tal que exija a revisão dos valores limite de emissão. Ele está a cumprir tudo, mas a poluição, aquilo não funcionou, está a haver poluição e então a administração pode impor isso. Ocorram alterações significativas das melhores técnicas disponíveis que permitam uma redução considerável das emissões sem impor encargos excessivos. E estou mesmo a terminar. A segurança operacional do processo ou da atividade exige a utilização de outras técnicas, alterações legislativas que assim o exijam. Portanto, a própria alteração da legislação pode determinar a necessidade de o operador requerer a atualização da licença ambiental. Há um regime e há um aspecto bastante negativo de todo este regime, que é o deferimento tácito, isto é, no caso da administração não emitir a licença nos prazos necessários, é considerado deferimento tácito e não indeferimento tácito, é contraditório com o regime, é contraditório com o princípio da prevenção, mas foi isso a que se chegou. E com isto terminei, portanto gostava de salientar só 3 ou 4 ideias: a conjugação de direito administrativo, direito ambiental, o facto de a autorização administrativa ter sido um instituto de primeira geração, mas ter-se atualizado, renovado e servir ainda hoje como um instituto fundamental do direito ambiental, como se vê neste regime que eu tentei explicar, e sobretudo as diversas facetas desta renovação, com destaque provavelmente para a precarização. Portanto, dentro desta balança, desta ponderação, continua a haver segurança do investimento, senão ninguém investia, continua a haver alguma certeza, mas alterações da técnica, alterações legislativas, o facto de haver mais poluição do que se contava, tudo isto pode exigir a renovação da licença, e daí que as forças do dinamismo, da atualização, da proteção do ambiente, no fundo, são muito fortes no regime deste ato. Muito obrigado pela vossa atenção.